Amém, queridos? Vocês estão felizes essa noite? Amém. Aleluia. Então, vire para o lado e diga para o seu irmão: talvez eu vou precisar dos seus serviços esta noite. Talvez você fale assim: mas pastor, para que eu vou virar para o lado e fazer esse tipo de exclamação para o meu irmão? Mas olha para ele e diga assim: a legislação brasileira diz que quem bebe não pode dirigir. Né? Então assim, o meu desejo essa noite é que você saia daqui no mínimo carregado para casa. Aleluia, que você saia daqui possuído do Espírito Santo. Esse tempo atrás nós estávamos numa reunião de pastores lá no nosso ministério. Aí o pastor falou: pastor, posso dar uma palavra? Eu falei assim: posso dar uma palavra. Ele falou assim: pastor, eu não estou mais orando para Deus me tocar não. Eu falei assim: como assim para Deus não te tocar? Que isso, cara? Se Deus não tocar a sua vida, você vai ser um vaso, um barro duro. Deus tem que estar sempre amolecendo o barro. Eu falei: não, eu não quero mais que Deus me toque. Mas assim, então o que você quer que Deus faça com você? Eu quero que Deus me possua. Eu quero ser possuído. Só tocado é pouco. E essa linguagem ficou lá entre nós, né? Que Deus venha possuir-nos essa noite em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, eu vou dizer o seguinte: tem muitos fatores que determinam o nível da unção no auditório, tem muitos fatores que determinam o nível da unção sobre o indivíduo, mas dentre todos eu quero salientar um só esta noite antes de começar a pregar. É sobre expectativa e sobre vulnerabilidade. São duas questões que eu quero tratar numa só. Expectativa. Deus é um Deus que supre expectativas. Você vai olhar a Bíblia e vai perceber que quase sempre a ação de Deus foi correspondente a uma expectativa humana. Eu creio que no momento em que nós não temos mais expectativas ao estar com Deus, ao se apresentar diante dEle, ao buscar a sua face, é mais ou menos como se o nosso nível de fé estivesse baixo. A expectativa, ela é mais ou menos o termômetro da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tente colocar isso bem claro no seu coração. A sua expectativa, a sua fome, a sua sede por Deus esta noite é determinante para aquilo que você vai desfrutar, aquilo que você vai beber, aquilo que você vai ter de Deus. Amém? A outra questão é vulnerabilidade. O que eu chamo de vulnerabilidade? É você estar aberto para Deus, escancarado para Deus, porque Deus tem formas diferentes de agir. E às vezes nós estamos assim muito formatados, ou seja, Deus age só desta forma, só desta maneira. Talvez a sua experiência tenha sido esta até hoje, mas eu creio que Deus tem uma maneira diferente de nos possuir, de nos tocar, de vir até nós, muitas vezes, num ambiente profético e avivado como esse daqui. Então eu espero que esta noite você esteja assim, um pouco mais aberto para coisas novas de Deus, para reações novas de Deus, para uma ação diferente de Deus, em nome de Jesus, amém? E se por acaso, a minha brincadeira, se for uma palavra profética de você não aguentar ir para casa, isso é bom. Eu me lembro que eu estava numa conferência de avivamento, pastor Odilon, e de repente eu estava esperando o elevador não vinha, e eu falei: está com problema o elevador está quebrado do hotel onde que eu estou, e tinha vários crentes hospedados naquele hotel, e eu fui descendo pela escada, aí eu meio curioso, querendo saber o que estava acontecendo, e a escada sempre passava por dentro também, assim, de onde tinha a porta do elevador. Numa dessas, eu me lembro que andar que foi, tinha uns 2 crentes caídos da porta do elevador. Falei: meu Deus, esses caras estão passando mal, acho que tiveram um mal súbito aqui. Mas quando eu chego perto, eles estão lá: caíram os 2 da porta do elevador, e está eu lá arrancando os 2 da porta do elevador. Mas meu Deus do céu. Então, irmão, tem umas coisas estranhas. Eu me lembro de um dia, mas se eu for começar a contar histórias de avivamento aqui, eu vou ter que passar a noite inteira contando esse negócio. Uma noite,
um casal de crentes muito, muito assim, antigos da igreja, e também casados, há mais de 40 anos de casado, eles contando aquilo numa boa, dando risada. Falei assim, pastor Jamal, o senhor tem que dar conta do que você está fazendo, porque essa unção assim não está fazendo muito bem para o nosso casamento. Eu falei assim, o que é isso, cara? Para de brincadeira, esse negócio não brinca não, casamento é coisa séria. Como que unção não está fazendo bem para o casamento? Pastor, você está aqui já 3 dias de conferência do Espírito Santo, conferência de avivamento, e faz 3 dias que eu não consigo dormir na mesma cama com a minha esposa. Falei, rapaz, eu acho que não sou eu que estou transferindo essa unção não, meu amigo, é qualquer outra coisa. Falei, não, pastor, deixa eu te explicar qual que é a brincadeira. Pastor, a minha mulher, ela bebeu tanto esses dias, mas ela foi tão embriagada de Deus, que passou, eu não posso encostar a mão na minha esposa. Quando encosta é como se eu tomasse um choque de 110. Não, mas escuta bem. Eu falei assim, acho que esse irmão está exagerando. Eu falei, cadê sua esposa, querido? Olha, minha esposa lá, passou, dá uma olhada. Quando eu olhei, ela estava lá assim, aí eu, muito curioso, muito curioso. Ai, glória, aleluia! Agora não me explique o que é isso, irmão. Tem coisa que não dá para explicar do avivamento. Você só tem que receber e crer que Deus está fazendo alguma coisa lá, né? Tem que crer que Deus está fazendo uma coisa lá. Aí, eu nem sei porque eu estou entrando nessas coisas, mas acho que o Espírito Santo sabe por quê. Aí eu estou numa cidade, do interior de São Paulo. Aí era uma época, eu não sei se vocês se lembram disso, parece que parou de acontecer essas coisas, pelo menos eu não tenho visto mais. Era uma época que as pessoas recebiam muito dente de ouro na igreja. Você se lembra dessa época? Aconteceu aqui também? Aconteceu aqui? As pessoas recebiam muito dente de ouro, e assim, por misericórdia, Deus me usava muito para esse tipo de manifestação. Eu não sei agora se Deus me usava ou se era a ocasião, né? Eu estou achando que era mais a ocasião do que eu no negócio aí. Mas chegou um pastor assim, sabe aqueles pastores muito tradicionais, assim, cheio de travas, e assim, com medo das coisas do Espírito Santo. E ele começou a criticar demais, assim, já vem esse Jamal novamente aí, esse cara aí, entendeu? Agora, ele sempre traz uma novidade, agora ele trouxe a novidade da unção do dentista. E ele colocou esse nome, a unção do dentista. Eu falei, mas por que é a unção do dentista? Não, porque as pessoas recebem dente de ouro nas reuniões dele e tal, barará. Aí tudo bem. Aí ele estava um dia fazendo um tratamento. Eu estava nessa cidade fazendo uma conferência de avivamento. E ele está lá, depois de ter chupado uma manga. Então, o cara foi muito inteligente, chupar uma manga antes de ir no dentista fazer o... Né? Aí ele viu que ficou um negócio amarelo no dente, cutuca, não consegue arrancar aquele amarelo do dente, mesmo escovando os dentes e tal. Bem, foi terminar o seu tratamento com o dentista. Quando chegou lá, a dentista ficou tão brava com ele, mas tão brava com ele, disse assim, como que pode? Você começou o tratamento comigo aqui, agora você vai terminar com outro profissional, isso não se faz, isso é falta de ética e tal. O profissional deveria pelo menos ter procurado saber o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, para dar continuidade ao tratamento. Eu não recebi na ligação, e tal, seu pastor, você tem que aprender isso. Mas deu uma esculhambação nele, falou assim, doutor, eu não fiz nada. O tratamento que eu estou fazendo com a senhora é o mesmo tratamento de sempre. O que está na minha boca foi a senhora colocou. Eu falei assim, não é possível. Não é possível. Assim, como não é possível? Assim, olha só, deixa eu te mostrar um negócio. Ela pegou e mostrou, naquela época não tinha o que tem a tecnologia hoje, que você filme, dá para ver lá na televisão, né? E ela mostrou para ele assim com o espelhinho e falou assim, você terminou o seu tratamento, e seu tratamento foi feito com ouro. Ele olhou assim, como que é o negócio? Tratamento com ouro. Na mesma hora ele começou a chorar. Mas chorar. Falou assim, a senhora não vai entender nada. E ele sabia que eu estava na cidade. Ele me chamou na casa dele e falou assim, Jamal, você sabe que eu tenho sido um severo crítico do seu ministério. Eu tenho me levantado até contra, dizendo que as coisas que você faz às vezes é coisa do diabo. Mas eu quero te pedir perdão essa noite. Eu falei assim, por quê? Porque aquilo que eu falava que era do diabo, ou eu creio que é de Deus, ou o diabo colocou alguma coisa na minha boca aqui também. Então eu preciso me acertar. Ele pediu perdão. Então, queridos, quando vocês se dispõem a esse movimento de avivamento, vocês têm que estar abertos para as formas de Deus agir, para o que Deus vai levantar no meio de vocês. Porque às vezes a gente pensa que trabalho de avivamento é só a gente vem para uma conferência e vai falar um pouquinho em língua estranha, um cai, outro levanta, um chora, outro dá risada, aí a gente vai para casa. Não,
vai ficar um ambiente aqui, escuta o que eu estou falando, vai ficar um ambiente de milagres. Não, acho que vocês não entenderam. Esse ambiente de milagre vai para as células vão começar a beber um vinho novo, aleluia. Esse ambiente vai para a família de vocês, esse ambiente vai para o lugar de trabalho de vocês. Vocês conseguem crer no que eu estou falando ou não? Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer, coisas além da capacidade humana, além do esforço humano, além da inteligência humana. O Espírito Santo vai vir e vai fazer coisas extraordinárias. Eu estou profetizando isso sobre vocês. Estou declarando que essas coisas extraordinárias começarão a acontecer como prova do zelo, da excelência, do amor, da paixão que vocês têm por Deus, por almas e pelo bendito Espírito Santo. Tá bem, queridos? Glória a Deus! Você está aberto a isso ou não? Eu não ouvi. Muito bem. Então tá bom. Amados, deixa eu falar rapidamente, eu não gosto de tomar muito tempo da reunião, mas eu preciso. Eu trouxe alguns materiais, principalmente o meu material. Quem aqui não tem o meu livro ainda? Levante as mãos, deixa eu ver. Eu estava sentindo, pastor, que tinha um pecado grande na igreja aqui. É muito grande. Levanta a mão novamente. Quem não tem o meu livro aqui? Olha só, pastor, tem um pecado muito grande aqui nessa igreja, né? Mas deixando as brincadeiras de lado, queridos, eu escrevi um livro. Na verdade, eu tenho bastante material escrito, mas Deus agora me mandou publicar numa linguagem em que seja acessível a todos os ministérios, todas as denominações. E eu tenho uma série, e esse é o primeiro livro da série, sobre descobrindo os segredos dos milagres, entendendo como experimentar a intervenção divina. Irmãos, pensa num livro gostoso de você ler, um livro gostoso de você ter ali ao seu lado, mas principalmente esse livro, além de abençoar você, quem tem um discípulo aqui, diga amém. Muitas pessoas estão usando esse livro para o discipulado pessoal. Ele dá para o discípulo lê, ele também lê. E depois nos encontros, além de tratar das questões que já estão sendo tratadas do dia a dia, eles lidam com os conceitos e os valores que tem neste livro, de uma forma muito impressionante. Isso tem aumentado a fé das pessoas para receber a intervenção divina. Então deixa eu só colocar um pouquinho de vontade no seu coração. Na realidade, irmão, você não precisa convencer Deus para intervir na sua vida. Deus já tem todos os princípios estabelecidos na palavra e no Espírito, para que você, acessando-os, experimente a intervenção de Deus na sua vida. Então, nos falta muito mais revelação e muito mais prática da revelação do que propriamente uma busca intensa. É importante a busca? É importante. Mas esse livro vai te mostrar alguns valores espirituais, algumas verdades espirituais que poderão ajudar você de forma extraordinária. Amém? Glória a Deus. Quem tem família, diga amém. Então, eu trouxe alguns livros de família para que você edifique uma família gloriosa. Quantos precisam de um milagre financeiro? Diga amém. Oh, Deus mandou trazer alguns livros sobre isso. Algumas pessoas estão precisando de milagre financeiro aqui, né? Então, eu trouxe alguns livros que falam sobre esse instrumento tão poderoso que é dinheiro, para que você possa usá-lo em benefício do reino, em benefício da sua vida e da sua família. Então, tem bastante materiais ali. E eu também gostaria, nós estamos num trabalho de avivamento. Quem aqui já ora em línguas estranhas? Diga amém aí. Eu percebi uma coisa, que muitas pessoas que oram em língua estranha não sabem de fato o que estão fazendo. Não sabem como interagir com esse valor sobrenatural da língua estranha. Então eu trouxe bastante, fiz questão de trazer bastante dos meus livros e deste livro aqui, para que todos de alguma forma tenham acesso a ele. Irmão, pensa num livro bom sobre as línguas estranhas, você vai ter ele lá atrás. Bem, eu quero fazer 3 apelos para você comprar esse material. Primeiro, é espiritual. Irmão, não há crescimento sem investimento. Você nunca vai crescer. Por exemplo, você está investindo uma semana aqui de avivamento. Está vindo aqui toda semana, todo dia, buscando. Isso é um investimento que você está fazendo na sua vida. A leitura, ela é determinante, principalmente um líder. Uma das coisas que eu sempre fiz, né, talvez o pastor Odilon vai começar a fazer também. Sempre antes de eu ordenar alguém ao ministério, eu passava na casa do obreiro, em qualquer nível do ministério, seja ele um aspirante, seja ele um obreiro, seja ele um ministro. Eu passava na casa dele para olhar a biblioteca dele. Eu tinha muita dificuldade de ordenar alguém no ministério que o cara não tivesse uma biblioteca. Por quê? Porque o camarada que não lê,
dificilmente ele vai ter o que transferir. Porque não adianta dizer que você recebe tudo de Deus, diretamente de Deus, porque isso é contra Deus. Deus, ele é o Deus do corpo. Diga comigo, Deus é o Deus do corpo. Então quer dizer que Deus, se Deus der tudo para você, Ele estará anulando o princípio do corpo. Então Deus dá um pouquinho para o Odilon, dá um pouquinho para mim, dá um pouquinho para o Osni, para que a gente aprenda a se honrar, aprenda a se valorizar, né? Dizendo, deixa eu receber de Deus o que está sobre o Odilon. Deixa eu receber de Deus o que está sobre o Osni. E uma das formas desses homens transferirem o que têm recebido é escrito. Né? Então, quando você compra um livro, você está dizendo assim, eu estou aprendendo com o corpo, eu estou aprendendo com a sabedoria do corpo. Então, um obreiro, para mim, que não lê, ele está negligenciando o seu ministério, ele precisa aprender isso. Então, o primeiro apelo é o espiritual. O segundo é o missionário. Irmãos, com o lucro disso daqui, me ajuda a fazer a minha obra. Dá para fazer tudo? Não dá, mas me ajuda um pouco. Então, você vai me ajudar. Quando você comprar, você sabe que tem um pequeno lucro aqui, e isso vai me ajudar a fazer a obra missionária. E por fim, eu acho que é o apelo mais poderoso que eu vou fazer essa noite. Irmão, ajuda eu a dar leite para as crianças, né? Ajuda eu a sustentar meus filhos lá, tá bom, irmãos? Amém? Passa lá, tem a máquina atrás, você pode dividir, sei lá, até Jesus voltar, se a maquininha aceitar, tá? Você fica à vontade. O importante é que você tenha esse material em o nome de Jesus. Aleluia. Quantos estão abertos para receber de Deus? Diga amém. Então, abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5. Aleluia, versículo 18. É um texto muito conhecido, mas eu quero mostrar para vocês alguns valores espirituais. E talvez eu não vou conseguir falar sobre todos eles esta noite, mas eu quero apenas tocar em alguns assuntos. Obrigado, querido. Estava vendo como que eu me virar com tanto livro aí. Quem já achou, diga amém. O texto diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele dá, eu diria assim, a técnica de como ser cheio do Espírito Santo. Diz assim, você vai ser cheio do Espírito Santo, de que forma? Falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Bem, mas eu quero introduzir esse texto dizendo que nós reproduzimos aquilo do que nós nos enchemos. Repita comigo, nós reproduzimos daquilo que nos enchemos. Na realidade, o que você faz fora é nada mais, nada menos do resultado do que você colocou para dentro. E esse princípio espiritual, ele já foi mostrado por Deus a nós desde o Éden. Por exemplo, enquanto no Éden, Adão e Eva estavam se mantendo, ou trazendo para dentro de si a palavra, a coragem, a confiança em Deus, eles se mantinham num relacionamento puro, num relacionamento gostoso e extraordinário com o Senhor. No entanto, no momento em que Adão e Eva, mais pelo caminho de Eva, eles permitiram ser alimentados pela incredulidade, o que aconteceu? Eles reproduziram a desobediência. Então, você sempre vai reproduzir aquilo do que você se alimenta. Na realidade, o que você põe para dentro de você, em algum momento da sua vida, da sua história, você vai reproduzir na sua vida. E é interessante você observar, dentro desse contexto de Adão e Eva, que muitas pessoas, eles não entendem muito bem o pecado original. O pecado original, as pessoas chamam que é desobediência, mas na realidade não é. Na realidade, a desobediência é o primeiro filho do pecado original. Deixa eu explicar para você o que é isso. O pecado original chama-se incredulidade. Comigo, incredulidade. A incredulidade gerou independência, a independência gerou desobediência e pela desobediência veio a morte. Então,
tudo começou pela incredulidade. Deus havia dito para Eva, assim, ó, Deus tinha jogado para dentro do coração de Eva. Eva havia se alimentado da verdade de Deus. Não comereis do fruto desta árvore, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Era isso que Deus tinha colocado dentro de Eva. Esta palavra que governava Eva. Esta palavra que governava as suas ações e as suas atitudes. Até o dia em que ela parou para ouvir a serpente. E a serpente jogou para dentro do seu coração, a serpente alimentou ela de algumas coisas que depois foram reproduzidas. Do que a serpente alimentou Eva? Alguém se lembra? Alimentou ela da incredulidade. O que é a incredulidade? É você colocar o caráter de Deus em jogo. É você colocar o caráter de Deus em xeque. A serpente falou lá, em Gênesis capítulo 3, não, você não vai morrer. O que ela estava dizendo? Deus não é confiável. Deus não pode ter todo o crédito como você tem dado para Ele, Eva. Você não pode entregar a sua vida completamente a Ele, porque na realidade você não morrerá, e Deus sabe disso. Porque na realidade o que Deus está falando, o que Ele está querendo dizer e você não entende muito bem, é que Ele não quer que você seja igual a Ele. E aqui com a minha mente santificada, o que é uma mente santificada? Que você imagina uma coisa que está escrito que não está escrito. Eu fico imaginando o que o diabo falou para Eva assim, eu entendo bem disso, Eva. Eu sei que Deus não quer competição. Um dia eu também quis ser igual a Deus, e Ele me expulsou de lá. Deus quer ficar na sua exclusividade como Deus. E Deus não quer que você coma daquele fruto, porque você sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Ele, vai conhecer o bem e o mal. Foi essa linguagem, este alimento que Eva comeu. O que ela reproduziu com isso? A desobediência. Então, se ela não tivesse se alimentado daquilo, se ela não tivesse comido das palavras da serpente, ela teria reproduzido o quê? A obediência. Então, o que esse texto está dizendo assim, olha, não vos embriagueis com vinho. Porque o que você vai reproduzir quando você se embriaga com vinho? Dissolução, contendas. Mas enchei-vos do Espírito. Quando você se enche do Espírito, você vai ter uma reprodução. Você vai reproduzir os valores celestiais, os valores do reino. Agora, o que eu percebo com esse texto, meu querido, é que o apóstolo Paulo, ele está trazendo à luz aqui o princípio da valorização. Repita comigo, valorização. Na realidade, querido, você já percebeu que você se alimenta daquilo que você valoriza, daquilo que você gosta. Eu não estou dizendo que é bom ou mal, mas é do que você gosta. Então, por exemplo, hoje à noite eu vou ter um jantar muito gostoso com meu amigo Odilon, né? E eu sei que ele vai me levar num lugar bem gostoso, bem abençoado, e geralmente ali vai ter um cardápio. E eu vou olhar o cardápio, né? Sopa. Eu estava vendo que o inimigo estava se levantando. Né? Eu gosto tanto de sopa, irmão, né? E geralmente ali tem um cardápio. Então o que eu vou ter? Ali vai ter aves, ali vai ter carnes, ali vai ter pastas, ali vai ter algumas variedades de alimentos que eu vou o quê? Decidir pelo que mais me agrada. Então eu vou, com a minha decisão, valorizar aquele alimento e vou permitir que ele entre pela minha boca do meu organismo. Alguém está comigo aqui ou não? Onde você quer chegar com isso, Jamal? Eu quero chegar ao seguinte, que nós precisamos aprender a valorizar as coisas boas. E o que o Paulo estava dizendo assim, olha, não valorize o vinho, porque você vai dar espaço a ele. Você vai reproduzir aquilo que o vinho reproduz, dissolução, contenda. Mas valorize a obra do Espírito, valorize a pessoa do Espírito, valorize o ministério do Espírito Santo e permita que ele tenha acesso à sua vida. E você vai observar, amados, que essa questão da valorização, para mim, é onde começa o avivamento. Se alguém perguntar para mim, pastor Jamal, aonde começou o avivamento? Foi pela santidade? Eu vou dizer, nem sempre. Aonde começou o avivamento? Foi pela oração? Nem sempre. Aonde começou o avivamento? Foi pela pregação da fé? Nem sempre. Mas quase
todos os avivamentos que eu já participei e que eu já li sobre eles, em algum momento, em algum aspecto daquele avivamento, uma pessoa ou um grupo de pessoas, pequeno ou grande, começou a valorizar com muita intensidade a obra e a pessoa do Espírito Santo. Porque, na realidade, quando você valoriza o Espírito, ele vai produzir o que é necessário, seja a santidade, seja o Espírito da fé, seja os dons, tudo que vai ser necessário para produzir aquele avivamento. Agora, se não há valorização do Espírito, se não há valorização da pessoa dele, estas questões não vão ser produzidas. Uma vez eu estava perguntando, um pastor estava me perguntando, dizendo assim: mas pastor Jamal, eu vejo às vezes que nas suas reuniões, há um mover glorioso do Espírito, as pessoas recebem batismo com o Espírito Santo, recebem cura divina, elas recebem uns dons, elas saem embriagadas, apaixonadas por Deus, pelo Espírito Santo. Me explica qual que é a razão. Eu falo assim: pode perceber, de cada 10 pregações, 11 eu vou falar do Espírito Santo. Eu falei: mas por que não acontece na minha vida? Por que não acontece no meu ministério essas coisas? Eu falei: agora eu vou te fazer a pergunta. Eu falei: então pergunta, Jamal. Assim, qual foi a última vez que você pregou sobre a pessoa e sobre a obra do Espírito? Você até diz que confia nele, você até diz que acredita nele, mas você nunca ensinou sobre ele, você nunca falou sobre ele. Talvez a sua igreja não conheça nem a doutrina formal do Espírito Santo. Como que eles poderão experimentar a presença, como que eles poderão desfrutar e crescer na presença daquele que eles não conhecem? Ele parou e falou assim: pastor, nunca tinha parado para pensar. Eu falei: então deixa eu te levar a uma profundidade maior para este pensamento. Eu falei: o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17? Ele disse: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu falei: você consegue crer que de uma certa forma a Bíblia é sistemática, no sentido de ter assuntos específicos? E ele falou assim: eu acredito na teologia sistemática. Eu vi que ele estava um pouco assim, reticente. Eu falei: por que você duvida da teologia sistemática? Não, que as pessoas fazem uso. Eu falei assim: não, as pessoas podem fazer uso equivocado da teologia sistemática. Mas, no entanto, a Bíblia ela é sistemática. Ela aborda assuntos específicos. E eu vou te falar uma coisa: a sua igreja tem fé naquilo que eles ouvem. Faça um relatório das suas pregações. Faça um relatório dos temas que você prega. E você vai perceber que vai ser a área onde a sua igreja mais flui. Vai ser onde a sua igreja é mais forte. Vai ser onde a sua igreja mais interage com Deus. Se você prega mais sobre este tema, é este tema que eles vão poder andar com Deus, crescer com Deus. Porque ali a fé foi estabelecida e Deus anda pela fé, ou seja, Deus não, né? Nós andamos pela fé e Deus usa a nossa fé para trabalhar na terra. E ele então ficou me olhando assim, dizendo: puxa, pastor Jamal, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu falei: então, pois bem, bom que Deus me colocou na sua vida para falar sobre isso. Quando você quer algo que seja reproduzido na sua igreja, a primeira coisa que tem que fazer é valorizar. Quando Deus quis que houvesse luz, o que ele falou? Haja água? Não, ele disse: haja luz. Quando Deus quis que houvesse separação das águas, ele disse: nasçam animais? Não, ele disse: haja separação das águas. E eu fui ministrando, ele falou assim: o próprio Deus, ele traz à luz aquilo que ele quer que venha à luz pela palavra. Então, se você quer que venha à luz avivamento, você tem que pregar sobre avivamento. Se você quer que venha a manifestação dos dons, você tem que pregar sobre manifestação dos dons. Você quer que Deus venha e interaja com a sua igreja de uma forma sobrenatural, pregue sobre o sobrenatural. Aí eu estava numa outra igreja, outra vez, o cara falou assim: puxa, na minha igreja não acontece cura divina. Eu falei: mas deixa eu te fazer uma pergunta novamente, nessa mesma linha. Qual foi a última vez que você pregou sobre cura divina na sua igreja? Aquele pastor foi muito corajoso, sabe o que ele disse? Eu nunca preguei sobre cura divina. Eu falei: então me faça, eu falei assim: eu vou te fazer uma segunda pergunta. Qual foi a última vez que publicamente, não individualmente, não nas suas visitas, mas publicamente ali, com o seu público, no auditório onde você governa o seu público, você já orou por enfermos? Eu falei: pastor, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai ver milagre, irmão.
Ah, mas eu fico sempre esperando Deus fazer milagre. Eu falei assim, cara, você é o cara mais besta que eu já vi na minha vida. Eu brincando com ele para descontrair, eu falei assim, por que você está me chamando de besta, João? Eu falei, cara, você não lê a sua Bíblia não? A Bíblia não fala assim, ora que eu vou descer do meu trono e vou curar os enfermos. Está assim na sua Bíblia? Assim, não, pastor, nunca li. Então vamos ler na sua Bíblia. Ele assim, ó, quando eu te enviar para uma cidade, você vai entrar na cidade, você vai curar os enfermos. Deus deu essa missão para você. Agora você quer terceirizar para Deus, rapaz? Está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Quem está comigo aqui, diga amém. Não, lógico que você não cura ninguém por sua justiça, você não cura ninguém pelo seu poder, você cura em nome de Jesus, mas é você que tem que impor as mãos, é você quem tem que declarar, é você quem tem que fazer. Então, se nós quisermos avivamento, vocês estão no caminho certo. Vamos separar uma semana de avivamento aqui, aleluia. Daqui a pouco não vai ser uma semana, vai ser um mês. Daqui a pouco não vai ser um mês, vai ser um semestre. Daqui a pouco não vai ser um semestre, vai ser um ano. Daqui a pouco, sabe o que vai ser? A igreja do avivamento, aleluia. A igreja do avivamento. Alguém pode glorificar o Senhor aqui? Aleluia. Porque a linguagem que você usa, eu desafio, quantos líderes tem aqui essa noite? Dê um brado de vitória. Pode observar, e eu fecho esse ponto dizendo, observe que as suas ovelhas reproduzem com intensidade aquilo que você mais fala para elas. Então o que Paulo está dizendo aqui é isso, se você valorizar, ou seja, desprezando o que tem que ser desprezado, deixando de lado o que tem que ser deixado de lado. O vinho aqui tem um contexto enorme que eu não vou entrar por ele. Deixar de lado essas questões e valorizar o Espírito, ao ponto de beber dele, se embriagar com ele e estar com ele, você vai reproduzir o que ele tem para reproduzir, ué. E se você vai ver, irmãos, todos os homens de Deus, de uma certa forma, valorizaram a obra do Espírito. Você pega, por exemplo, Zacarias, no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, o que ele disse? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Joel profetizou, capítulo 2, versículo 28 e 29, chegará nos últimos dias que o Senhor Deus derramará do seu Espírito sobre toda carne. E aí ele começa a descrever a obra do Espírito Santo. João, quando anunciou Jesus Cristo, não apenas o anunciou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas João ele foi além no ministério de Jesus, dizendo, além dele tirar o pecado do mundo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. O próprio Senhor Jesus valorizou a obra do Espírito Santo, quando depois de 3 anos e meio de treinamento com seus líderes, disse, não é suficiente, vocês andaram comigo, viram coisas que ninguém viu, ouviram coisas que ninguém ouviu, fizeram coisas que ninguém fez, mas mesmo assim o treinamento está insuficiente, mesmo assim o treinamento está incompleto, vocês vão ter que ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu acho que Jesus foi muito homem para falar isso, porque ele falou assim, mesmo sendo Deus, e não agido como Deus, vai de uma intensidade que nenhum homem agiu na terra, o meu ministério é incompleto, eu preciso que vocês sigam nessa direção, para que o que eu fiz tenha a sua completude lá na frente. Os apóstolos valorizaram isso. Pedro e João, quando viram o avivamento em Samaria, desceram para lá para ministrar o batismo com o Espírito Santo. Paulo, quando chega em Éfeso, Atos capítulo 19, ele faz a primeira pergunta dizendo, no que fosses batizados? Eles disseram, nós somos batizados apenas no batismo de João, mas por que não no batismo no Espírito Santo? Eles disseram, nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Se você percebe, a Bíblia começa com o Espírito Santo. No princípio, era um caos, e o Espírito de Deus pairava sobre sobre a superfície das águas. E como é que termina Apocalipse 22? O Espírito e a noiva dizem, vem. Olha para o seu irmão e diga, está na hora de nós mudarmos a nossa linguagem, está na hora de nós começarmos a valorizar a pessoa, a obra, os dons e tudo que é mais necessário do Espírito Santo. Alguém pode dar uma obra, um brado de vitória aqui, diga amém. Aleluia. O próprio Pai e o próprio Filho valorizaram a obra do Espírito Santo. O Pai operou junto com o Espírito na criação dos mundos. Não acabei de falar? Que no começo
Era um caos, trevas, mas o Espírito estava sobre a face do abismo. Então Deus e o Espírito, a palavra e o Espírito, trabalharam na construção ou reconstrução do mundo. Jesus operou debaixo da operação do Espírito Santo. Jesus, sendo Deus, como diz Filipenses capítulo 2, não quis por usurpação ser igual a Deus, antes se tornou homem, esvaziando-se a si mesmo. Então toda a operação de Jesus Cristo, foi debaixo da unção do Espírito. E você vai observar que Jesus só entrou no seu ministério público depois que foi ungido pelo Espírito Santo, no batismo, ali em Lucas 4, Mateus 4, ou Marcos capítulo 1, que fala sobre o batismo de Jesus. Os próprios apóstolos valorizaram isso. Você tem que aprender isso. Agora, o mais interessante, a própria Escritura foi uma obra de valorização do Espírito Santo. O que está escrito ali em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21? O que está escrito em Timóteo capítulo 3, 16? Resumindo a ópera aqui, de que nenhuma profecia, nenhuma palavra da Bíblia foi por motivação humana, foi por habilidade meramente humana, mas homens ungidos, inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito, fizeram com que a Bíblia viesse a nós. Você vai observar que a igreja primitiva valorizou demais a obra do Espírito Santo. E aqui eu volto para Jesus. Jesus encorajou a liderança a cooperar, a precisar do Espírito Santo. Irmãos, eu vou falar uma coisa tão forte aqui que beira a heresia. Eu já estou avisando, mas só beira, tá? Não chega lá, eu tenho um senso assim. Eu estou brincando com vocês. É que eu vou falar uma coisa tão forte que poucos de vocês nunca pararam para pensar. O ministério terreno de Jesus, aleluia, né? Ele foi limitado. Em vários aspectos o ministério de Jesus foi limitado. Por exemplo, geograficamente o ministério de Jesus foi limitado. Ele não trabalhou senão na esfera de Israel. Quando ele foi chamado para ir para a Grécia, ele falou, não vou, não chegou a minha hora ainda. Se você observar, o ministério de Jesus foi limitado, pessoal, ele só trabalhou com judeus. Jesus não trabalhou com gentios. E agora, até com os seus próprios discípulos, pastor Odilon, o ministério de Jesus foi limitado. Vou falar uma coisa aqui, talvez nem você nunca percebeu isso. Olha como Jesus termina o ministério dele. Ele termina o ministério dele com um discípulo morto, Judas. Ele termina com outro discípulo frustrado e amargurado, Pedro. Ele termina com outro discípulo incrédulo, chamado Tomé. E se você pega João capítulo 21, os 12 praticamente estavam desviados. Pega Lucas capítulo 24, os 2 estavam desviados. É assim que termina o ministério de Jesus. Você já tinha reparado isso? Agora, Jesus foi um fracassado? Esse quase beirou a heresia também. Jesus não foi fracassado. Na realidade, o que Jesus fez? Quando ele morre na cruz, ele interrompe assim, só para a gente colocar um marco, tá? Ele cumpre a justiça da lei, ele leva o sangue para o Pai, o sangue é aceito pelo Pai, depois ele volta ao terceiro dia, e aí então começa a operação da nova aliança. Aí na nova aliança, ele vai atrás daqueles que estavam desviados, aqueles que estavam frustrados, aqueles que estavam amargurados, e dizendo assim, olha, mesmo eu ter dado um treinamento para vocês de 3 anos e meio, mesmo vocês terem ouvido coisas que vocês nunca ouviram de ninguém, e visto coisas que vocês não viram de ninguém, vocês precisam de uma pessoa, um outro consolador chamado Espírito Santo. Então fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais
revestidos de poder. Ele pega agora debaixo da graça e começa a restaurar aqueles homens debaixo da unção do Espírito. E o que você vê? Só sucesso, 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 sucesso. Agora, onde eu quero usar isso? A nossa maior frustração no nosso discipulado é quando a gente faz tudo o que é possível humanamente fazer. Eu não estou desprezando, porque nós temos a nossa humanidade no ministério. Por exemplo, eu estou falando em português, eu estou usando minha força, minha energia. Isso aqui são habilidades naturais. Você não pode desprezar as suas habilidades naturais do ministério. Agora, quando você depende só disso, você vai se frustrar. Porque você só vai ter sucesso no seu discipulado para valer quando, no mínimo, 3 coisas acontecerem firmes no seu discipulado. Os seus discípulos conhecerem a palavra, os seus discípulos forem verdadeiramente convertidos a Jesus e os seus discípulos forem apaixonados e íntimos do Espírito Santo. E eu vou te dizer mais, não adianta eles conhecerem a Bíblia e não adianta eles serem convertidos a Cristo. Se eles não tiverem um relacionamento profundo com o Espírito Santo, eles vão fazer você ser a voz que vai guiar eles. Um dos grandes problemas que acontece é isso. Nós cuidamos de pessoas, mas nunca fazemos o que os discípulos fizeram. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui essa história. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho a história. Vem aqui comigo. Vou falar de um avivamento, para vocês entenderem, dentro desse contexto, eu estou saindo dele. Deixa eu falar desse contexto. Tinha um camarada que ele já foi escolhido por qualificações, né? Porque o trabalho da igreja aumentou, o trabalho estava extenso e os apóstolos não podiam perder a direção, o foco, então eles não podiam servir à mesa. Então eles escolheram quem? Olha só, quem que eles escolheram? 7 homens. Quais eram as qualidades daqueles homens? Olha, quem era a qualidade daqueles homens? Homens cheios de fé, homens cheios de reputação. E qual a terceira característica? Você vê como a igreja já tinha entendido isso? Cheios do Espírito Santo. Para servir tem que estar cheio do Espírito Santo. Aí Filipe vai, começa a servir, serve a mesa. Aí vem uma perseguição enorme, ele vai para Samaria. Quando ele chega em Samaria, o que ele faz? Um homem cheio do Espírito Santo vai pregar o evangelho, não é isso? E pregando o evangelho, o que começa a acontecer? Os doentes são curados. O que começa a acontecer? Os endemoniados são libertos. O que começa a acontecer? As coisas do reino começam a se manifestar. Eu acho que é um avivamento. Eu não sei se você pensa assim comigo. Onde o evangelho é pregado, é avivamento? Eu acho que é uma característica. Onde as pessoas aceitam Jesus é avivamento? Eu acho que é uma característica. Onde os demônios saem dos corpos é avivamento? É uma característica. Onde as doenças saem dos corpos é uma característica de avivamento? Quem diz amém? Aleluia. Aonde a glória de Deus se manifesta é um avivamento? É. Agora, eu acho, e aqui eu quero ser muito sincero na minha abordagem, eu estaria muito feliz dizendo assim, essa igreja é completa. Tem palavra, tem cura, tem libertação, tem conversão. E a igreja está crescente, é uma igreja completa. Só que tinha 2 apóstolos em Jerusalém. Olha a mentalidade apostólica. Eu vou aqui com a minha mente santificada imaginar Pedro e João conversando. Você viu, João, o que está acontecendo em Samaria? Sim, disse Pedro, estou vendo. Então, disse João, que coisa extraordinária, né? Filipe descendo lá, o evangelho está sendo pregado, os demônios estão saindo das pessoas, os corpos estão sendo curados, as pessoas estão sendo batizadas, e está tendo assim um movimento poderoso em Samaria. Legal, João, pô, que esse Filipe é fera, ele está fazendo uma obra de Deus lá. Mas olha a mente apostólica, João, Pedro, o mais importante não está acontecendo. Mas o que é, Pedro, que não está acontecendo? O mais importante não está acontecendo. Mas o que é, João, que não está acontecendo? Quem é que vai sustentar tudo isso? Está faltando o ingrediente, a pitada essencial, o principal de tudo. Aí Pedro e João falam assim, nenhum deles está recebendo o Espírito Santo. Se Filipe sair dali, se Filipe parar de atuar, se Filipe parar de se movimentar lá, vai acabar tudo.
É só o Espírito que pode sustentar aquilo. Então Pedro e João descem para Samaria com uma única e exclusiva missão. A Bíblia fala que eles colocaram as mãos sobre os discípulos e eles foram batizados e cheios do Espírito Santo. Alguém está comigo aqui ou não? Agora, olha só, dentro desse contexto de valorização, vamos pegar, tem lá, Paulo, capítulo 7, está consentindo na morte de Estevão, capítulo 8, entrando pelas casas e massacrando os grupos familiares. Paulo está sendo assim ovacionado pelo Sinédrio, o cara que está defendendo o judaísmo. Ele então recebe cartas para ir a uma outra cidade em Damasco, e no meio do caminho, o Senhor Jesus aparece para ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Qualquer dia desse eu vou pregar sobre ministérios à semelhança da estrada de Damasco nesse lugar aqui. Essa palavra é forte, pastor. Me cobra qualquer dia desse. Mas Deus fala, né? Jesus fala com Paulo, tal. Mas o mesmo Jesus que aparece para Paulo, vai e aparece para Ananias. Agora, uma coisa interessante é que quando Jesus aparece para Ananias, ele fala praticamente tudo que falou para Paulo, dizendo assim: vá lá, porque este homem é um vaso escolhido, e você vai dizer para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E ele praticamente repetiu tudo que falou para Paulo. E quando Ananias chega lá, ele repete tudo que Jesus falou para ele. Paulo, o mesmo Jesus que apareceu para você, apareceu para mim. E ele falou para mim, até aí, querido, não tinha novidade nenhuma, porque o próprio Jesus já tinha falado com Paulo, e o próprio Jesus já tinha falado com Ananias. Só olha a mentalidade de Ananias. Olha a mentalidade apostólica de Ananias. Ou profética, vamos dizer assim. Eu fico imaginando com a minha mente santificada. Ananias falou assim: mas se Jesus vai fazer tudo isso na vida de Paulo, vai usá-lo como um vaso escolhido, que ele vai ter que sofrer por amor do nome do Senhor, que ele vai ter que pregar aos grandes poderosos, também aos gentios, esse cara não vai poder ir na força dele. Então o que Ananias fala? Ele fala tudo que Jesus falou e ainda mais: Paulo, e ele me enviou para que você seja cheio do Espírito Santo. Paulo foi tão impactado com isso, que em Atos capítulo 19, quando ele chega lá, ele não fica ali dizendo: olha que estrutura linda que vocês criaram, olha que amor essencial que vocês têm um pelos outros. Tudo coisa importante, não estou desprezando, pelo amor de Deus. Mas o que Paulo vai? Ele vai no cerne da questão. Ele vai aonde o âmago da questão pode ser resolvida ou tudo pode ser atrapalhado. Paulo pergunta: vocês já foram batizados aonde? Foram batizados nas águas em João. Mas vocês nunca ouviram falar do Espírito Santo? Não, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Então Paulo começa a introduzir o batismo de Jesus, depois introduz o batismo com o Espírito Santo, e aquela igreja de Éfeso se tornou uma igreja tão poderosa, que você percebe pelo próprio texto em Atos capítulo 19, que eles começaram a profetizar ali mesmo, começaram a fluir no Espírito ali mesmo. E lá na frente eles destronaram o maior principado que operava naquela época, chamado Diana. E se você olha na carta de Apocalipse, aquela igreja de Éfeso se tornou uma igreja tão apostólica, que quando alguns chegaram dizendo que eram apóstolos, falaram assim: não, nós conhecemos quem é apóstolo de verdade. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Não, acho que você não ouviu. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Agora vamos lá. Olha que coisa essencial. Quantos creem que a igreja do Senhor é poderosa? Diga amém. O que o Senhor Jesus disse? Olha o que o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha, e as portas do inferno. Eu vou tocar numa questão doutrinária. Se vocês forem contrários ao que eu estou pregando aqui, joguem no lixo, por favor, e fiquem com o que o pastor de vocês ensina, tá bom? Mas eu preciso tocar nisso. Nós, às vezes, confundimos a fundação da igreja. Tem gente que fala que a igreja foi fundada em Pentecostes. Não tem base bíblica para isso. Nenhuma base bíblica para isso. No que consiste uma igreja? Vamos lá. A igreja consiste da reunião de pessoas que nasceram de novo, que praticam os mandamentos. Vamos resumir assim, igreja? Você concorda comigo nisso ou não? O que é uma igreja? Você sozinho é a igreja? Não. Sozinho você é adorador, sozinho você é um investidor, sozinho você é um pregador. Mas igreja somos nós. Igreja é sempre coletivo. Então, se Jesus me salva e salva você, nós somos agora regenerados. E regenerados para fazer parte de um só corpo. Então, como igreja, nós nos reunimos
né? Como corpo nos reunimos para que ali pratiquemos os mandamentos. Pronto, está resumido que é a igreja, de uma forma muito simples. Então, onde a igreja foi estabelecida? Não foi em Atos capítulo 2, ela foi estabelecida em João capítulo 20, quando Jesus entra pelas portas fechadas e sopra o Espírito Santo sobre eles. Naquele exato momento, Pedro, Tiago, João e todos os demais discípulos nasceram de novo. Naquele exato momento, o Espírito que estava operando fora começou a operar dentro. Naquele exato momento, eles nasceram de novo. Ali eles se tornaram igreja. Mas o que Jesus falou que a igreja seria? As portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O que Jesus falou? Agora, como igreja, fiquem em Jerusalém, até que Atos 2 aconteça. Até que vocês sejam o quê? Revestidos. É uma nova veste de poder. Não é o espírito residente, é o espírito atuante, revestindo a igreja para o trabalho. Então, tudo isso está conectado ao quê? A valorização da obra do Espírito. Nós temos que entender que é assim que Deus funciona. Que é assim que a igreja funciona. E se nós não valorizarmos, nós vamos perder muito campo, muito campo. Eu estava numa reunião dessas, e o Espírito Santo manda eu falar sobre isso aqui, que eu creio que você vai ser uma voz para isso também, Odilon. O Senhor falou assim, os próximos 10 anos vão ser determinantes para a igreja. Por quê? Porque nós vamos passar por muitas mudanças nos últimos 10 anos, nos próximos 10, mas muitas mudanças. E as igrejas que estiverem firmadas apenas nas suas habilidades naturais, apenas na sua capacidade de gestão de uma visão, apenas na capacidade humana de fazer a coisa acontecer, o negócio vai entrar num desgaste tão profundo, que aquilo que as pessoas conseguiram construir, que parecia um império, que pareciam megas igrejas, vai ruir tão facilmente. Deus falou comigo isso daí. Então o Espírito falou, Marcelo, seja uma voz profética para a minha igreja. Seja uma voz avisando os meus líderes, dizendo assim, não deixe de fazer o que vocês estão fazendo. As estruturas que vocês criaram são importantes, elas não podem ser desprezadas. Elas são mecanismos celestiais para que a unção escoe, a unção encontre formas de atuar na sociedade. Diga para eles, jamais desprezem isso, mas leve eles a valorizar mais a obra do meu Espírito. Leve a eles, fale para eles, digam para eles que se eles não valorizarem a obra do meu Espírito, esses obreiros vão se cansar, a engrenagem vai secar, o rio vai secar, eles não vão conseguir continuar fazendo o que eles estão fazendo. Então eu estou louvando e glorificando a Deus por essa semana aqui, ainda que pareça uma pequena obra, mas vai se tornar uma obra extraordinária. Alguém pode dar um brado de vitória aqui, aleluia! Glória a Deus! Quem está comigo, diga amém! Então, queridos, o que a gente percebe? A gente percebe que todas as igrejas do Velho Testamento, todas as igrejas primitiva, da primeira história da igreja, melhor dizendo, todas elas foram igrejas que se tornaram bem-sucedidas por N razões, mas dentre estas N razões, eram igrejas que se moviam no Espírito. A igreja de Samaria, a igreja em Jope, a igreja de Éfeso. Nós precisamos valorizar mais a obra do Espírito Santo. Nós precisamos que os nossos cultos sejam voltados para que o Espírito possa trabalhar de forma extraordinária, para que os dons do Espírito voltem a agir na igreja. Aleluia! Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui para mim, por gentileza. A Bíblia fala qual que é a razão de um ímpio entrar na igreja. A Bíblia fala que quando o ímpio entrar na igreja, por todos ele vai ser revelado. 1 Coríntios capítulo 14. E ele vai cair com o rosto em terra e vai se converter, dizendo, verdadeiramente Deus está ali. Nós não precisamos convencer se Deus está ou não no lugar
quando a gente deixa o Espírito Santo ser o Espírito Santo, agir da forma dele. A gente não precisa ficar convencendo as pessoas que o Evangelho é uma coisa boa quando o Espírito Santo está agindo. A gente não precisa ficar convencendo as pessoas que elas precisam permanecer na igreja quando o Espírito Santo está agindo. Elas vão cair com o rosto em terra e vão dizer: Deus verdadeiramente está naquele lugar. Deus verdadeiramente está naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. E aqui, permita-me fechar o computador para que vocês acreditem que eu estou terminando, mas não é verdade. Eu não quero ofender ninguém, mas eu preciso falar uma verdade aqui. Há gerações atrás, eu acho que Odilon, Osni, outros pastores mais antigos lembram disso. Fala a verdade, cara. Eu estou com 30 anos de idade. Você deve estar com uns 35, né, Odilon? 38. Eu errei por 3, então. Eu estou com quase 50 anos de idade. Só de ministério tempo integral são 25 anos. Há 25 anos atrás, dificilmente você pegava um crente que não sabia expulsar demônio. Para pensar o que eu estou te falando. Todo crente sabia expulsar demônio. Não tinha crente com medo de demônio. Agora, posso te dizer uma coisa hoje em dia? Não se ofenda com o que eu vou dizer. Tem gente aqui, nesse auditório, que nunca viu um demônio. Nunca viu. Tem gente aqui, se eu pedir para levantar a mão, você ia se assustar. Nunca expulsou um demônio de alguém. E um dia eu estava falando assim, eu me lembro, 30 anos atrás, 28 anos atrás, era difícil entrar numa reunião que o capeta não se manifestava, não era? Aí era como fazer a serpente, não é assim o da serpente? Era o Hulk que queria quebrar as cadeiras da igreja, não era? Era todo tipo de capeta que parecia lá. Alguém se lembra aqui? Diga amém. Irmão, faz quanto tempo que não manifesta um demônio? Agora eu vou te dizer uma coisa, eu fiz uma pergunta para Jesus, Jesus, os demônios não se converteram, não é possível. Não, eles não se converteram, Outra coisa, Jesus, eles também não voltaram para o inferno. Aonde que estão esses demônios? Pode ficar tranquilo, não está com você não, hein? Eu vi que a gente já me olhou assustado assim. Esses demônios têm que estar em algum canto, não é possível. Mas Deus me falou, dentre muitas áreas onde os demônios atuam hoje, os demônios atuam na intelectualidade. Os crentes hoje são seculares. Os crentes são humanistas. Os crentes não são mais espirituais. Poucos crentes sabem ter uma vida no Espírito. Poucos crentes sabem ouvir o Espírito Santo. Poucos crentes sabem ser guiados pelo Espírito Santo. Que isso é a maior riqueza e a maior herança da nova aliança. Na velha aliança, somente alguns homens podiam ter um relacionamento um pouco mais íntimo com o Espírito Santo, que eram os reis, os profetas, os sacerdotes e os juízes. E um outro atrevido no meio do caminho ali, né? Um tal de jumento ali. Mas deixa de lado isso aí. Mas eram esses 4 que podiam ter um relacionamento mais ou menos com o Espírito Santo. Eu digo mais ou menos porque é de fato, mais ou menos. Reis, profetas, sacerdotes e juízes. Na nova aliança, todos podem ter relacionamento com o Espírito Santo. Agora eu me pergunto, por que o Espírito Santo é tão negligenciado nos nossos dias? Por que nós treinamos as pessoas em todas as áreas que eu julgo importantes da igreja, mas não ensinamos os nossos líderes a serem guiados pelo Espírito, a ouvirem o Espírito, a entenderem o Espírito Santo, a interagirem com o Espírito Santo, a saber quem Ele é, a saber a sua missão, a saber o seu propósito, a saber a direção que Ele está nos dando. Isso fica com uns indivíduos que a gente estende o tapete vermelho para ele, porque ele opera no excepcional, quando não existe excepcional na graça. Agora, aonde isso está errado? Eu vou dizendo que está errado e eu me coloco aqui. O errado sou eu. Eu prego sobre tudo, menos sobre ensinar o meu povo a ser guiado pelo Espírito. Eu prego sobre tudo, menos ensinar o meu povo a ser cheio no Espírito. Eu faço todo tipo de reunião na igreja, menos a reunião para os fominhas e os famintos verem se embriagar do Espírito Santo. Pode perceber, não tem esse tipo de reunião na igreja. Tem reunião para líder, tem reunião para vice-líder, tem reunião para o vice do vice-líder, tem reunião até para o vice-deus na igreja. Mas não tem a reunião do Espírito Santo. Pode perceber.
Mas não é aqui, não é aqui lá. É geral isso, irmão. Até nas igrejas tidas como pentecostais, o negócio só ficou rótulo. Nós precisamos ter um avivamento. Nós precisamos voltar a ser apaixonados pelo Espírito Santo. É só Ele que pode fazer a coisa que a gente não consegue fazer. É só Ele que consegue entrar onde a gente não consegue entrar. É só Ele que consegue nos dar uma visão que a gente nunca vai receber por nós mesmos. É só Ele, é só Ele, é só Ele. Tem que parar com essa guerra que a obra do Espírito é denominacional. Não, a obra do Espírito é da graça. É para todo crente, é para todo filho de Deus. Tenha um filho de Deus aqui esta noite. Por incrível que pareça, e eu vou terminar com isso, a gente vai orar. Pastor Dilon, um dia eu fiz uma pergunta para pastor, só tinha pastores em público lá, eu pedi para levantar a mão, porque a gente vai madura. Quantos pastores tinham lá, e líderes que tinham lá, que nunca haviam expulsado um demônio? Eu fiquei horrorizado com o número de mãos levantadas. Agora, como você evangeliza uma igreja de 5.000 pessoas e nunca manifestou um demônio? Eu vou começar a duvidar da conversão daquela igreja. É fato, é impossível você não encontrar demônio na obra da evangelização. É impossível, impossível. Eu fiz a pergunta para aquele grupo de pessoas, assim: qual foi a última vez que você orou por alguém receber batismo do Espírito Santo? Irmãos, antigamente o batismo do Espírito Santo para nós, eu não falo isso aqui de forma denominacional não, falo isso de forma da graça, era determinante. Hoje é relativo, é relativo. Se o cara é batizado ou não é batizado no Espírito Santo, eu nem estou entrando aqui com evidência de línguas ou não, tá? É relativo hoje. Já não é mais determinante o cara ser cheio ou não do Espírito Santo. Deus precisa nos avivar. E sabe por onde Ele vai começar? Por você. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: eu não sei você, mas eu tô apaixonado por ele. Diga assim: eu não sei você, mas eu estou enlouquecido essa noite por ele. Eu digo assim: eu não sei você, mas eu não saio daqui sem que eu sinta, sem que eu veja, sem que eu ouça, sem que eu seja tocado. Eu não sei você. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu vou terminar por onde eu comecei. Você reproduz aquilo do que você se enche. Aleluia. Agora, eu escutei uma voz assim, ó: começa a encher, Jesus. Eu vou entrar numa outra área doutrinária aqui. Acabei de ler o texto: não vos embriagueis. Tem algum professor de português aqui? Alguém que sabe mais sobre português? Porque eu não sei. Eu não sei nem como que Deus me escolheu para ser pregador. Quando eu falo assim, não vos embriagueis com vinho, pelo pouco que eu conheço de português, está no imperativo ali. Mas enchei-vos do Espírito, novamente está no imperativo ali, não está? O que é o imperativo? Ordem. É você quem se enche do Espírito. Você fica aí sentado no seu banquinho, com a boca cheia de dentes, esperando o Espírito Santo chegar. É você quem se enche. Eu falei que não ia dar tempo de pregar sobre isso. É você que se enche aí e tem todos os princípios de como ter uma vida cheia do Espírito. De como ter uma vida cheia do Espírito. Aí você fica lá orando: Senhor, Jesus, me enche. Não, é você quem tem que ter uma vida cheia do Espírito. É você quem tem que manter. O Deus não nos deu o Espírito com medida. Não tem medida na graça. Não, acho que vocês não entenderam. Não tem medida na graça.
Não tem medida do Espírito Santo da graça. Acho que você não entendeu, não tem medida. Não tem esse negócio de porção dobrada, porção triplicada, porção quadriplicada na graça. Isso é tudo da lei. Na graça o Espírito foi nos dado sem medida. Sem medida. Você tem que ser cheio, 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 cheio. Enchei-vos, 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 enchei-vos. Bem, ó, eu não vou pregar sobre isso hoje, talvez eu fale. Tem gente aqui que já está até coçando a careca, mas que pregador é esse que traz essas ideias malucas? Mas é para deixar você um pouco mais doido. Doido, pastor. Irmão, você acha que crente é normal? Não, eu vou provar que você não é normal. Você quer ver? Eu vou provar que o pastor Dilon não é normal. O pastor Dilon não é normal, você quer ver? Pastor Dilon, você crê que o universo foi criado pela palavra? Sim. Você se acha normal? Tá bom, então. Deixa outra coisa. Você acredita naquela história de que as roupas cresciam com o tamanho do corpo das pessoas e que a água saía da rocha e o pão caía do céu? Você crê nessas coisas? Você acredita mesmo? E você se acha normal? Não é possível um negócio desse. Não, outra coisa. Você acredita que um peixe engoliu um homem? Acredita? E vomitou ele lá nas imediações da missão dele? Você acredita? Você se acha normal? Não. Eu tenho que fazer o último teste aqui. O último teste. Você acredita que uma virgem concebeu? Acredito. Total insano. Não existe crente normal, querido. Se você está querendo ser normal, deixa de ser crente. Todo crente é louco. Aleluia. E pior ainda, você se converteu comendo chocolate ou ouvindo o evangelho? Você se converteu comendo chocolate ou ouvindo o evangelho? Você se converteu comendo chocolate ou ouvindo o evangelho? Ouvindo o evangelho. A Bíblia fala assim que estou falando em língua estrangeira, né? Nos salvar pela loucura da pregação. Irmão, dá um cutucão em quem está do seu lado aqui, ó. Diga assim: se você quer ser normal, vai ser qualquer outra coisa menos crente. Crente é sobrenatural, crente é ungido, crente é tomado pelo Espírito Santo, crente crê nas loucuras de Deus, crente vai para cima. Há algum crente que vai dar um prato de vitória aqui essa noite? Mais suave, eu vou terminar aqui, quer ver? A gente vai ter um tempo de oração. Enchei-vos do Espírito não é obrigação de Jesus, porque se fosse uma obrigação de Jesus, qualquer crente vazio do Espírito Santo não poderia ser condenado. Porque se um camarada é vazio do Espírito, é sinal que Jesus não fez a obra dele. A gente traz umas doutrinas que não tem nada a ver. Entendeu? Quem enche não é Jesus. Porque qualquer pessoa vazia do Espírito, de quem seria a culpa? De Jesus. Ele que não está fazendo a obra dele. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Lembra que eu falei a medida da expectativa, a medida da fome, a medida da sede, a medida da vontade. Quantos querem mais de Deus? 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 Quantos querem mais de Deus?